assistir essa live depois, pra quem talvez for assistir essa live depois. É a primeira live que eu estou fazendo na minha vida. E eu queria fazer de jogo, queria muito, mas meu computador não permite. Então, por enquanto eu não tenho dinheiro financeiro, assim, pra mim comprar um computador melhor e continuar fazendo lives e começar a fazer de jogos, eu vou fazer lendo livro, que é o que dá pra fazer por enquanto. E eu gosto muito, então eu vou ler um capítulo e se tiver alguém no chat a gente vai conversando. E se tiver alguém que quiser comentar sobre o livro, a gente para pra comentar também. E vai ser isso. Eu escolhi pra ler hoje, pra gente começar a nossa primeira live, este livro, Para Sempre, da série Os Imortais. Eu tenho uma coleção completa dele, por isso que eu escolhi começar com ele. Capítulo 1. Adivinha? As mãos quentes e úmidas de Raven apertam minhas bochechas e seu anel, um crânio de prata escurecido, deixa uma marca de sujeira sobre minha pele. E mesmo que meus olhos estejam cobertos e fechados, sei que os cabelos dela, tingidos de pretos, estão partidos ao meio. Um espartilho de vinil preto se sobrepõe a uma blusa de gola rolê. Mantendo-se em conformidade com o código de vestimenta de nossa escola, a saia comprida de cetim preto, apesar de nova, já tem um furo próximo à bainha de quando ela pisou com o bico das botas Doc Martens. Os olhos parecem dourados, mas só porque ela está usando lentes de contato amarelas. Também sei que o pai dela não está viajando a trabalho, como ele mesmo disse. Que o personal trainer de sua mãe é muito mais personal que trainer. E que o irmão caçula quebrou um CD dela, do Evanescence, e agora está com medo de contar. Mas não sei isso tudo porque andei bisbilhotando a vida dela, nem porque alguém me contou. Sei porque tenho poderes sobrenaturais. Anda logo, adivinha, daqui a pouco o sinal vai tocar, ela diz com a voz rouca, como se fumasse um maço de cigarros por dia, embora só tenha tentado fumar uma vez. Enrola um pouco enquanto penso na última pessoa com quem ela gostaria de ser confundida. Hilary Duff? Eca, vai, tenta de novo. Ela aperta ainda mais forte, nem sequer desconfiando de que não preciso ver para saber. Será a Marilyn Mason? Ela ri e desencosta as mãos, e então lambe o polegar para apagar a tatuagem de sujeira em minha bochecha, mas levanta o braço antes que ela possa me alcançar. Não porque tenha nojo da saliva dela, quer dizer, sei que Raven não tem doença nenhuma, mas porque não quero que encoste em mim novamente. O toque humano é muito revelador, muito cansativo, então procuro evitá-lo a todo custo. Com um gesto rápido, ela tira o capuz de minha cabeça e aperta os olhos ao ver meus fones de ouvido. O que você está ouvindo? Levo a mão ao bolsinho para iPod que costurei no capuz de todos os meus moletons, para esconder dos professores os tão conhecidos fiozinhos brancos, e entrego a ela o aparelho. Puxa, ela diz com os olhos arregalados. Quer dizer, que barulheira é essa? Quem é esta? Quem é que está cantando isso? Raven se curva para que nós duas possamos ouvir Sid Vicious berrando sobre a anarquia do Reino Unido. Oi, Ana, eu tô fazendo live, tá vendo? Eu tô lendo, ó, esse livro aqui, ó. Primeira vez, que agora eu, tipo, tô sozinha em casa. Quer dizer, sozinha não, meu pessoal tá aqui em casa ainda, só que meu namorado não tá no quarto, então dá pra mim fazer sem muito barulho. Será que eu leio bem? Vamos continuar. Onde que eu parei? Berrando sobre a anarquia do Reino Unido. Na verdade, nem sei se ele é a favor ou contra. Sei apenas que berro o suficiente para dar uma acalmada em meus supersentidos. Sex Pistols? Respondo, desligando o iPod e guardando-o de volta no esconderijo. Nem sei como você pode me ouvir. Hagen sorri ao mesmo tempo que o sinal toca. Simplesmente dou de ombros. Não preciso escutar para ouvir. Claro, não é isso que digo a ela. Falo apenas que a gente vai se ver de novo na hora do almoço. E vou para minha aula, atravessando o campus da escola e encolhendo-me ao intuir os dois garotos que se aproximam pelas costas de Raven.
e pisam a bainha da saia dela. Por pouco não a fazem cair, mas quando ela vira para trás, faz o sinal do mal. Certo, não é o sinal do mal, mas algo que ela mesma inventou, e os encara com aqueles olhos amarelos. Eles imediatamente se afastam e a deixam em paz. Quanto a mim, suspiro aliviada e entro na sala de aula sabendo que não vai demorar muito até que eu deixe de sentir a energia persistente do toque de Raven. A caminho de meu lugar, no fundo da sala, desvio-me da bolsa que Stacia Miller deixou de propósito em meu caminho e ignoro a serenata que ela diariamente sussurra ao me ver. Perdedora! Em seguida, acomodo-me na cadeira, tiro o livro, caderno e caneta da mochila. Coloco os fones de ouvido, visto o capuz, jogo a mochila na cadeira vazia ao meu lado e espero pela chegada do Sr. Robbins. O Sr. Robbins está sempre atrasado, sobretudo porque gosta de tomar uns goles de seu cantil de prata entre uma aula e outra. Mas bebe apenas porque a mulher grita com ele o tempo todo. A filha o considera um fracassado e ele quase sempre detesta a própria vida. Descobri tudo isso em meu primeiro dia nessa escola, quando acidentalmente toquei na mão dele ao entregar o formulário de transferência. Agora, portanto, sempre que tenho de lhe entregar algo, deixo na beirada da mesa. Fecho os olhos e espero, enquanto meus dedos deslizam pelo moletom, a fim de trocar o barulhento Sid Vicious por algo mais leve, mais tranquilo. A gritaria de Sid não é mais necessária agora que estou na sala de aula. Acho que a relação entre professor e aluno ajuda a conter, pelo menos até certo ponto, minha energia mediúnica. Nem sempre fui essa bizarrice que sou hoje. Já fui uma adolescente normal, do tipo que ia às festinhas da escola, se apaixonava por celebridades e tinha tanto orgulho dos cabelos louros que jamais pensaria em prendê-los num rabo de cavalo ou escondê-los sob um capuz. Eu tinha mãe, pai, uma irmã caçula chamada Riley e uma cadela labradora amarela, fofíssima, de nome Buttercup. Morava numa casa agradável num bairro bacana de Eugene, no Oregon. Era feliz, popular e mal podia esperar para chegar ao segundo ano, pois tinha acabado de me tornar chefe de torcida da principal equipe da escola. Minha vida era completa. O céu era o limite. Essa história de céu pode ser um tanto gasta, mas no meu caso, ironicamente, é também a mais pura verdade. No entanto, sei tudo isso apenas por ouvir dizer, pois desde o acidente só me lembro claramente de uma coisa: eu morri. Tive o que as pessoas chamam de experiência de quase morte, ou EQM. Acontece que as pessoas estão erradas. Podem acreditar, não houve nada de quase no que me aconteceu. Foi assim, num instante, Riley e eu estávamos no banco de trás do SUV do papai. Buttercup com a cabeça pousada no colo de minha irmã e o rabo batendo suavemente em minha perna. E a próxima lembrança, os airbags inflados, o carro inteiramente destruído e eu lá, assistindo a tudo do lado de fora. Olhando para os destroços, os estilhaços de vidro, as portas amassadas, o para-choque dianteiro agarrado ao tronco de um pinheiro num abraço letal. Fiquei me perguntando o que poderia ter acontecido de errado, esperando e suplicando que todos tivessem conseguido sair dali como eu. De repente, ouvi um latido familiar. Virei para trás e vi minha família seguindo por um caminho, guiada por Buttercup, que abanava o rabo. Fui ao encontro deles, de início. Tentei correr e alcançá-los, mas depois fui mais devagar, querendo me demorar e passear por aquele campo vasto e perfumado, de árvores e flores vibrantes que tremeluziam e apertando os olhos diante da névoa deslumbrante que refletia e brilhava intensamente, iluminando tudo. Prometi a mim mesma que seria rápido, que logo voltaria para encontrar minha família. Mas quando enfim olhei, só deu tempo de, num relance, eles sorrirem e acenarem para mim ao atravessarem uma ponte, sumindo de vista pouco depois. Entrei em pânico, olhando para todas as direções. Comecei a correr de um lado para o outro, mas tudo parecia igual, uma névoa sem fim. Tépida, branca, brilhante, iluminada, bonita e estúpida. Então, caí no chão e fiquei ali, morrendo de frio, chorando, gritando, xingando, implorando, fazendo promessas que sabia que jamais poderia cumprir. Foi então que ouvi alguém dizer: Ever? Esse é o seu nome? Abra os olhos e olhe para mim. Aos tropeços, voltei para a superfície, onde tudo era dor e sofrimento, e minha testa porejava de tanta dor, uma dor lancinante. Então olhei fixamente para o sujeito que se curvava sobre mim, dentro de seus olhos escuros, e sussurrei: Sim, sou Ever, e desmaiei outra vez.
Esse foi o primeiro capítulo do livro. Não sei se vocês pegaram do começo ou não. Mas vamos continuar, né? Tá tranquilo, não tem nada mais pra fazer. Segundos antes do Sr. Robbins entrar na sala, baixei o capuz, desliguei o iPod e fingi ler meu livro, sem me dar ao trabalho de levantar a cabeça quando ele disse: Pessoal, este é Damien Auguste. Acabou de se mudar do Novo México. Muito bem. Damien pode se sentar lá atrás, ao lado da Ever. Vai ter de acompanhar com o livro dela até comprar o seu. Damien é lindo. Sei disso sem precisar espiá-lo nem uma única vez. Mantenho os olhos cravados no livro enquanto ele anda para o fundo da sala, pois já conheço já conheço minha turma como a palma de minha mão. No que me diz respeito, um pouquinho de ignorância até que não seria mal. Mas, segundo os pensamentos mais recônditos da Stacia Miller, sentada apenas 2 fileiras à minha frente, Damien Auguste é um espetáculo. A melhor amiga dela, Honor, concorda em gênero, número e grau, assim como Craig, namorado de tal Honor, mas isso já é outra história. Oi! Damien se espreme na carteira ao meu lado, minha mochila produzindo um baque surdo ao ser jogada no chão. Retribuo o cumprimento com um aceno de cabeça, recusando-me a olhar além das botas de motoqueiro dele, lustrosas e pretas, muito mais para a revista de moda que para Hells Angels. Bem diferente da profusão de chinelos coloridos que salpica o carpete verde da sala. Sr. Robbins pede para que a gente abra o livro na página 133 e Damien se inclina em minha direção. Posso acompanhar com você? Apavorada com tanta proximidade, hesito um pouco, mas depois empurro o livro até a beirada da minha carteira, o mais longe que consigo, sem derrubá-lo no chão. E quando ele arrasta sua cadeira para perto, ocupando o pouco espaço que havia entre nós, deslizo a extremidade oposta da minha para o mais longe possível. E novamente me escondo sob o capuz. Damien ri baixinho. Como ainda não olhei para ele, não faço a menor ideia do que isso possa significar. Foi um risinho discreto e gostoso, mas talvez tivesse um duplo sentido qualquer. Afundo na carteira ainda mais, a cabeça apoiada em uma das mãos, os olhos fixos no relógio e determinada a ignorar todos os olhares e comentários maldosos desferidos contra mim, tais como: coitado do novato bonitão, gostoso, sexy, ter de se sentar ao lado da esquisitona. É mais ou menos isso o que passa pela cabeça da Stacia, Honor, Craig e de quase todo mundo da sala. Bem, todo mundo menos o Sr. Robbins, que, como eu, não via a hora de chegar o fim da aula. No almoço, ninguém fala de outro assunto que não seja Damien. Já viu o aluno novo? Que gato, hein? É um gostoso. Ouvi dizer que é do México. Do México? Não, da Espanha. Tanto faz, de um outro país qualquer. É claro que vou convidá-lo para o baile de inverno. Mas você nem conhece o cara ainda. Fique tranquila, porque eu vou conhecer. E aí, amiga, já viu o tal do Damien? O que acabou de chegar? Raven se senta ao meu lado e espia através da franja, que de tão comprida chega a roçar os lábios pintados de vermelho. Ah, não, você também não? Balançou a cabeça e crava os dentes em minha maçã. Aposto que você não diria isso se tivesse tido o privilégio de ver o cara, ela diz, retirando o cupcake de baunilha da caixa de papelão rosa e lambendo a cobertura de glacê. Tal como faz todos os dias, embora ela se vista como alguém que não hesitaria nem mesmo um segundo antes de trocar um cupcake por um bom copo de sangue. Vocês estão falando sobre o Damien, é? Sussurra Miles, deslizando no banco e fincando os cotovelos na mesa. Os olhos castanhos oscilando entre nosso rosto, um sorriso maroto estampado no rostinho de bebê. Que gato! Vocês viram as botas? Tão vogue! Acho que vou perguntar se ele quer ser meu próximo namorado. Raven aperta os olhos amarelos na direção dele. Tarde demais. Eu vi primeiro. Poxa, foi mal. Não sabia que você curtia não góticos. Ele dá um risinho, revira os olhos e desembrulha seu sanduíche. Raven ri de volta. Se forem como ele, curto, juro que não é simplesmente um absurdo de tão irresistível. Você precisa ver. E balançando a cabeça irritada com minha indiferença, vira-se para mim e diz: Ele é gostoso demais. Você ainda não viu? Espanta-se Miley segurando o sanduíche. Baixa os olhos para a mesa, muito inclinada a contar uma mentira. Diante daquele carnaval todo. Não conseguia ver outra saída, mas não posso mentir, não para eles. Raven e Miley são meus melhores amigos. Os únicos que tenho. Além disso, já guardo segredos demais.
Ele se sentou ao meu lado na aula de inglês. Digo finalmente. Fui obrigada a dividir o livro com ele, mas não cheguei a vê-lo direito. Obrigada? Raven move a franja para o lado para ver melhor a maluca que foi capaz de proferir tamanha asneira. Ah, deve ter sido horrível para você. Um suplício, né? Ela revira os olhos e suspira. Eu juro, você não faz ideia da sorte que tem. Devia estar agradecendo de joelhos. Que livro vocês leram juntos? Pergunta Miles, como se o título pudesse revelar algo de muito importante. O Morro dos Ventos Uivantes, respondo dando-o de ombros. Coloco o que restou da maçã sobre o guardanapo e dobro as pontas em torno dela. E o capuz? Perguntou Raven. Com ou sem? Depois de certo esforço, lembro que botei o capuz enquanto Damien caminhava em minha direção. Com. É, tenho certeza, com. Ainda bem, resmunga Raven, aliviada, partindo o cupcake em dois. A última coisa de que precisa é competir com a deusa dos cabelos dourados. Eu me encolho e mais uma vez baixo os olhos para a mesa. Fico envergonhada quando as pessoas fazem elogios assim, que no passado costumavam ser muito importantes para mim. Agora não são mais. Mas e o Miles? Pergunto, desviando a atenção para alguém realmente capaz de apreciá-la. Você não acha que ele também é um forte candidato? Isso mesmo, Miles passa a mão pelos curtos cabelos castanhos e vira de perfil, oferecendo-nos seus olhos seu melhor ângulo. Eu também estou na parada. Bobagem, diz Raven, limpando do colo as migalhas brancas. Damien e Miles não jogam no mesmo time. Pelo menos dessa vez, a beleza estonteante e incomparável de nosso amigo Top Model não vai contar. Como você sabe em que time ele joga? Pergunta Miles, apertando as pálpebras enquanto destampa sua garrafa de isotônico. Como pode ter tanta certeza assim? Meu gaydar não apitou, explica Raven, dando um tapinha na própria testa. Confia em mim, o cara não aparece nele. Pois bem, Damien é meu colega não só na aula de inglês do primeiro tempo, como também na de educação artística do sexto. Não que ele tenha se sentado ao meu lado, nem que eu tenha procurado. Mas os pensamentos que pipocavam pela sala, mesmo os de nossa professora, a senhorita Machado, foram suficientes para que eu me desse conta da presença dele. E como se isso não bastasse, agora vejo que ele estacionou o carro bem ao lado do meu. Até então, eu havia conseguido me conter e não olhar para outra parte além das botas do sujeito. Mas agora eu sabia, minhas possibilidades de escapar chegavam ao fim. Ai, meu Deus! É ele! Está vindo bem na nossa direção! Exclamou Miles com os trinados de soprano que reserva apenas para os momentos mais distantes. E olha aquele carro, um BMW preto, novinho em folha, e com o insuficiente. Não, e com o filme mais escuro que existe. Um espetáculo. Olhe, o plano é o seguinte: vou abrir a porta e acidentalmente bater na porta dele. Então teria uma desculpa para falar alguma coisa. Ele se vira para mim em busca de aprovação. Não arranhe meu carro, nem o dele, nem o de qualquer outra pessoa. Eu digo balançando a cabeça e tirando as chaves da mochila. Tudo bem, resmunga Miles, fazendo beicinho. Pode arruinar meus sonhos, não me importo, não. Mas faça um favor a si mesma e dê uma conferida no cara. Depois quero ouvir você dizer, olhando fundo nos meus olhos, que não pirou nem ficou de perna bamba com o que viu. Reviro os olhos e me espremo entre meu carro e o Fusca vizinho, tão mal estacionado que parece querer montar no meu Miata. Já estou com a chave na porta quando, atrás de mim, Miles me surpreende. Puxa meu capuz para baixo, arranca meus óculos e corre para o lado do passageiro, onde, com gestos nada sutis da cabeça e do polegar, insiste para que eu olhe para o Damien, que, a essa altura, já está atrás dele. Então obedeço. Bem, não posso continuar evitando o cara pelo restante da vida. Assim, respiro fundo e levanto os olhos. E o que eu vejo me deixa incapacitada de falar, piscar ou mover qualquer parte do meu corpo. Percebendo meu estado, Miles arregala os olhos e começa a abanar as mãos freneticamente, fazendo o que pode para abortar a missão e me trazer de volta ao quartel-general, à normalidade. Mas não posso. Quero dizer, bem que eu gostaria, porque sei que estou agindo exatamente como a esquisitona que todos já acham que sou. Mas não dá, é impossível. E não apenas por causa da beleza inquestionável do tal Damien. Tudo bem, os cabelos são lindos, luminosos e compridos. Vão descendo ao longo das maçãs do rosto, salientes e esculpidas a cinzel, até roçar os ombros, mas quando ele ergue os óculos de sol para me fitar de volta, constato que os olhos dele, estranhamente familiares, são amendoados e escuros, emoldurados em cílios tão longos que quase parecem falsos. Ah, e os lábios!
Os lábios são carnudos e convidativos, tão bem desenhados quanto um arco de Cupido. E o corpo que sustenta tudo isso é alto, magro, firme, vestido de preto de cima a baixo. Ei, Ever! Alô? Você pode acordar agora, por favor? Miles vira-se para Damien rindo de nervosismo. Não repare na minha amiga, não. Geralmente ela se esconde debaixo do capuz. Não é que eu não saiba que tenho de parar. E parar agora. Mas os olhos de Damien pregados nos meus vão se tornando de um colorido cada vez mais intenso à medida que os lábios esboçam um sorriso. Mas, como já disse, não é a beleza estonteante dele que me paralisa dessa forma. Um fato não tem nenhuma relação com o outro. Acontece que toda a área em torno do corpo dele, desde a gloriosa cabeça até a ponta quadrada das botas pretas de motoqueiro, consiste em nada além de um espaço vazio, em branco, nenhuma cor, nenhuma aura, nenhum espetáculo de luzes pulsantes. Ah, então, eu pulei essa parte aqui no começo do livro porque ninguém ia entender nada se eu lesse naquela hora, mas eu vou ler agora. Fala sobre as auras, as cores das auras e seus significados. Vermelho: energia, força, raiva, sexualidade, paixão, medo e ego. Laranja: autocontrole, ambição, coragem, poder de reflexão, desânimo e apatia. Amarelo: otimismo, felicidade, intelectualidade, amizade, indecisão, vulnerabilidade à influência alheia. Verde: serenidade, poder de cura, compaixão, farsa e ciúme. Azul: espiritualidade, lealdade, criatividade, sensibilidade, generosidade e humor instável. Violeta: autoespiritualidade, sabedoria e intuição. Índigo: eu não sei nem que cor que é essa, mas tudo bem. Benevolência, intuição apurada, busca existencial. Rosa: amor, sinceridade e amizade. Cinza: depressão, tristeza, cansaço, falta de energia e ceticismo. Marrom: ambição, egoísmo, opiniões fortes. Preto: falta de energia, doença, morte iminente. Branco: equilíbrio perfeito. Ou seja, a aura do cara era branca. Ele tem um equilíbrio perfeito, então, né? Todo mundo tem uma aura. Todos os seres vivos têm espirais de cor que emanam do corpo, um campo energético, multicolorido, do qual nem se dão conta. Nada perigoso ou assustador, nem ruim, de forma alguma, mas apenas parte de um campo magnético visível. Bem, ao menos para mim. Antes do acidente, eu nem fazia ideia de coisas assim, e definitivamente não era capaz de vê-las. Mas desde que acordei no hospital, vejo cores por toda parte. Tudo bem com você? Perguntou a enfermeira ruiva preocupada. Sim, mas por que você está toda rosa? Respondi sem entender o porquê daquele brilho rosado que a cercava. Porque estou o quê? Ela se esforça para disfarçar o susto. Rosa, isso que está aí ao redor, principalmente da cabeça. Ok. Meu amor, fique aí descansando que vou chamar o médico. Ela me deixou sozinha no quarto e saiu correndo pelo corredor. Só depois de passar por uma bateria de exames oftalmológicos, ressonâncias cerebrais e avaliações psiquiátricas foi que aprendi a guardar minhas visões para mim mesma. E mais tarde, quando passei a ouvir pensamentos, a captar histórias de vida pelo toque e a conversar com minha irmã morta, já estava escaldada o suficiente para ficar de bico calada. Acho que já me acostumei a viver assim. Nem sequer recordava que existe um jeito diferente, mas ao ver Damien emoldurado apenas no preto reluzente da carroceria de um carro chiquérrimo e caríssimo, acabei me lembrando de outro tempo da minha vida, mais feliz e mais normal. Seu nome é Ever, certo? Ele pergunta, enfim, abrindo o sorriso esboçado há pouco e revelando mais uma de suas inúmeras perfeições, dentes incrivelmente brancos. Eu fico ali, inutilmente, tentando desviar o olhar, enquanto Miles começa a pigarrear feito um maluco. Só então me lembro de quanto ele detesta ser ignorado. Ah, desculpe, Miles, Damien, Miles. Digo, sem ao menos piscar. Damien dá uma olhada rápida para o Miles, cumprimenta-o com a cabeça e logo se volta para mim. Sei que vai parecer maluquice minha, mas durante a fração de segundo em que Damien desviou o olhar, senti uma fraqueza e um frio muito estranhos. Mas, assim que ele vira seu olhar novamente para mim, tudo volta ao normal, tudo fica quente e bem de novo. Posso pedir um favor? E sorri. Será que você pode me emprestar O Morro dos Ventos Vivantes? Preciso colocar a leitura em dia, e hoje não vou ter tempo de passar na livraria. Abro a mochila, retiro meu exemplar todo amarfanhado e estendo o braço. Com o livro na palma da mão, parte de mim, torcendo para que a ponta de seus dedos toque a ponta dos dedos dele,
enquanto outra parte, a mais forte e sábia, aquela com poderes sobrenaturais, treme só de pensar nas revelações que podem brotar do contato com um desconhecido tão lindo. Ele joga o livro no interior do BMW, baixa os óculos escuros e diz: Valeu, a gente se vê amanhã. Só então percebo que nada aconteceu com aquele breve toque, além de um leve formigamento na ponta dos dedos. E antes que eu possa dizer o que quer que seja, ele já está dando a ré para sair da vaga. Amiga, diz Miles, balançando a cabeça e se acomodando ao meu lado no Miata. Desculpe, mas quando falei que você iria pirar quando visse o cara, eu não estava sugerindo que você pirasse. Não era pra você seguir ao pé da letra. Caramba! Ever, o que foi que deu em você? Que esquisitice foi aquela? Só faltou você dizer, muito prazer, eu sou a Ever, a psicopata que vai perseguir você pelo resto da vida. Não estou brincando, achei que a gente teria de ressuscitar você. E olhe, pode acreditar, você deu uma tremenda sorte. Imagine se a Raven, nossa queridíssima amiga, estivesse lá para ver a cena. Hã? A senhora número 1 é dela. Quer dizer, a senha número 1 é dela, meu amor. Já esqueceu? Miles continua tagarelando sem parar durante todo o caminho. Simplesmente eu o deixo falar enquanto presto atenção no trânsito, roçando o dedo na cicatriz espessa em minha testa. Aqui escondo debaixo da franja. Como explicar a ele que, desde o acidente, as únicas pessoas cujos pensamentos não posso ouvir, cujos toques nada revelam e cujas auras não consigo ver, são as que já morreram? E assim termina o segundo capítulo do livro. Vou beber uma água, porque senão eu vou ficar sem voz. Hidratem. Vamos continuar. Quem sabe mais um capítulo. Só mais um. Entro em casa, pego uma garrafa de água na geladeira e subo direto para o quarto. Uma vez que não preciso perambular pelos cômodos para saber que Sabine está trabalhando. Sabine está sempre no trabalho, o que significa que este casarão está quase sempre a meu inteiro dispor, ainda que eu raramente saia do quarto. Sinto pena de Sabine. A vida que ela construiu para si mesma, à custa de tanto sacrifício, foi brutalmente alterada quando caí de paraquedas sobre ela. Por outro lado, como mamãe era filha única e todos os meus avós já haviam morrido antes que eu completasse 2 anos, ela não teria muita escolha. Isto é, ou me botava num orfanato até eu completar 18 anos, ou me entregava para a tia Sabine, irmã gêmea e única de papai, embora ela nunca tivesse tido filhos. Não sabendo nada do assunto, sequer esperou que eu saísse do hospital para vender seu apartamento, comprar essa casa e contratar um dos melhores decoradores de Orange County para arrumar meu quarto. Quer dizer, tenho todas as coisas que todo mundo geralmente tem. Uma cama, uma cômoda e uma escrivaninha, mas também tenho uma TV de tela plana, um closet, um banheiro enorme com jacuzzi e um box de chuveiros separados. Uma varanda com uma vista maravilhosa para o mar, além de uma sala de estudos ou jogos, só para mim. Com sofás, mesas, puffs, aparelhos de som, mais uma TV de tela plana e uma mini cozinha com micro-ondas e frigobar. Cara, pra que ela precisa de mais alguma coisa? Ela já tem tudo dentro do quarto dela. Ela não precisa nem sair do quarto dela pra qualquer lugar da casa. Tem tudo ali. Engraçado como antes eu daria qualquer coisa por um quarto como este. Hoje, porém, daria o mesmo só para voltar ao que já foi um dia. Sei lá, como Sabine passa a maior parte do tempo com outros advogados ou com os figurões endinheirados que ela representa, talvez tenha achado necessário me cercar de toda essa tralha. Além disso, nunca soube direito se ela não teve filhos por falta de tempo, em função do trabalho, porque não encontrou o cara certo ou simplesmente porque nunca quis ter. Ou quem sabe, uma combinação desses 3 fatores. Uma pessoa com minha mediunidade talvez tivesse a obrigação de saber isso tudo. Raramente, porém, consigo enxergar a motivação das pessoas. Quase sempre vejo fatos. Uma sucessão de imagens que descrevem a vida delas, como se formassem um trailer de um filme. Às vezes, no entanto, vejo apenas símbolos que preciso decifrar para saber o que significam. Feito cartas de tarô ou as metáforas daquele livro que a gente teve de ler ano passado, A Revolução dos Bichos. Mas estou longe de ser infalível, e muitas vezes me atrapalho toda. Por outro lado, quando isso acontece, a culpa é sempre minha.
ou, então, da multiplicidade de significados que alguns símbolos podem ter. Certa vez, por exemplo, interpretei um coração partido ao meio como símbolo de uma desilusão amorosa, até que a mulher em questão caiu dura depois de um infarto. Às vezes fico bastante confusa na hora de fazer minhas interpretações, mas os símbolos e as imagens nunca mentem. De qualquer modo, ninguém precisa ser mediúnica para saber que quando sonham em ter filhos, as pessoas geralmente pensam num bebezinho embrulhadinho numa pequenininha manta azul ou rosa, e não numa adolescentona de 1,65 m de altura, com olhos azuis, cabelos louros, poderes sobrenaturais e todo um passado de vivência e emoções. Portanto, no que me diz respeito, procuro sempre ficar na minha e não atrapalhar a vida da minha tia. Tenho todo o respeito por ela, mas não ao ponto de contar que converso com a minha irmã morta quase todo santo dia. Na primeira vez que apareceu para mim, Riley estava diante de minha cama, no hospital, no meio da noite, segurando uma flor com uma das mãos e acenando com a outra. Até hoje não sei direito o que me despertou, pois minha irmã nada falou, nem fez qualquer ruído. Acho que senti a presença dela ou algo assim, uma mudança no quarto, a eletricidade no ar. Primeiro achei que fosse alucinação, mais um efeito colateral dos analgésicos que eu estava tomando. Mas depois de piscar 1 milhão de vezes e esfregar os olhos, continuei vendo Riley, à minha frente. Por algum motivo, em nenhum momento me ocorreu gritar ou pedir ajuda de alguém. Observei ainda para o lado da cama, apontou para os gestos que cobriam meus 2 braços e uma das pernas e começou a rir. Quer dizer, uma risada silenciosa, mas ainda assim uma risada. Tão logo notou minha cara de poucos amigos, parou de rir e fez um gesto, como se estivesse perguntando se doía. Dei de ombros, ainda um tantinho irritada com a risada dela e um tantão assustada com o que estava acontecendo. E mesmo duvidando de que era realmente minha irmã quem estava ali, não me furtei de perguntar: onde estão mamãe e papai e a Buttercup? Ela inclinou a cabeça para o lado, como se eles estivessem logo ali, mas nada vi, além de um espaço vazio. Não entendi, falei. Mas Riley simplesmente sorriu, juntou as palmas das mãos e, movendo a cabeça, sugeriu que eu voltasse a dormir. Então fechei os olhos, mesmo nunca tendo acatado ordens dela antes. Logo depois, no entanto, abri os olhos novamente e perguntei: Ei, quem falou que você podia pegar meu suéter emprestado? E de um segundo para o outro, ela sumiu. Oi, Pareja, tudo bem, Pareja? E aí, como tá? Suave? Cadê? Devo confessar, passei o restante daquela noite me remoendo por ter feito uma pergunta tão estúpida, egoísta e superficial. Tinha jogado no lixo a oportunidade de obter respostas para algumas das perguntas mais importantes da vida, de descobrir respostas que a humanidade especula há séculos. Em vez disso, preferi implicar com a minha irmã morta, só porque ela havia invadido meu guarda-roupa. É como dizem, certos hábitos vão para o túmulo com a gente. Na segunda vez que Riley apareceu, eu estava tão aliviada e feliz por vê-la de novo que não disse absolutamente nada ao reparar que ela estava usando não só meu suéter predileto, mas também meus melhores jeans, tão compridos nela que a bainha embolava nos tornozelos, e a charmosa pulseira que eu havia ganhado no aniversário de 13 anos, para a qual ela sempre havia espichado os olhos. Simplesmente sorri, cumprimentei-a com a cabeça e agi como se não tivesse notado nada. Erguendo-me na direção dela, perguntei: Então, cadê o papai e a mamãe? Naquele momento, achei que bastaria firmar o pensamento para que eles aparecessem ali também. Mas Riley apenas sorriu e sacudiu os braços como se estivesse batendo asas. Quer dizer que eles viraram anjos? Perguntei com os olhos arregalados. Ela virou os olhos e fez que não com a cabeça, plantando as mãos na cintura enquanto se dobrava de tanto rir. Tudo bem, deixa pra lá. Esborrachei a cabeça no travesseiro, pensando que, apesar de morta, minha irmã estava brincando com fogo. Então, como é do lado de lá? Perguntei, disposta a não brigar. Quer dizer, você está vivendo no céu, não está? Riley fechou os olhos e estendeu a palma das mãos, como se estivesse equilibrando algo. De repente, do nada, uma pintura se materializou ali, bege, desbotada, com uma elegante moldura dourada. Erguendo-me da cama outra vez, examinei de perto a paisagem retratada no quadro. Uma praia de areia dourada e águas muito azuis, cercadas por penhascos tortuosos e árvores florescendo, ao longe a silhueta embaçada de uma pequena ilha.
E por que você não está lá agora? Perguntei. Mas ela não disse nada, apenas sacudiu os ombros e sumiu, juntamente com a pintura. Por conta de muitos ossos quebrados, uma concussão, uma hemorragia interna, diversos hematomas e cortes, entre eles um talho bastante profundo na testa, fiquei hospitalizada por mais de um mês, toda engessada e quase sempre sedada. Portanto, coube a Sabine toda a chatice de esvaziar nossa casa, providenciar os enterros e empacotar meus pertences para a mudança que estava por vir. Ela pediu que eu listasse tudo aquilo que queria levar comigo, tudo que deveria ser transplantado da vida perfeita que eu tinha em Eugene, Oregon, para a vida nova e assustadora que passaria a ter em Laguna Beach, Califórnia. Mas, exceto por algumas roupas, eu não queria levar nada, não seria capaz de suportar tantos lembretes de tudo que havia perdido. Além do mais, uma caixa idiota cheia de tralhas jamais traria nem minha família de volta. Durante todo o tempo em que fiquei confinada naquele quarto branco e insípido, recebi visitas regulares de um psicólogo, um residente sempre embrulhado no mesmo suéter bege, com uma prancheta nas mãos, excessivamente preocupado, e que sempre começava nossa conversa com a mesma pergunta imbecil, querendo saber como eu vinha lidando com a minha perda profunda. Palavras dele, não minha. Para depois tentar me convencer a subir para o quarto 618, onde rolavam sessões de aconselhamento pós-traumático. Nem morta eu participaria de algo assim. Nem morta eu me juntaria a um bando de pessoas angustiadas esperando minha vez de contar a história do pior dia da minha vida, em que isso poderia ajudar, porque porque eu me sentiria melhor só por confirmar algo que já sabia. Não só fui a única responsável pelo que aconteceu à minha família, como também fui bastante estúpida, bastante egoísta e bastante preguiçosa para perder tempo, de demorar e, assim, adiar minha ida para a eternidade. Sabine e eu não falamos muito durante o voo de Eugene para Laguna Beach. Fingi que estava quieta por causa da tristeza e das dores no corpo, mas, para falar a verdade, precisava apenas de um pouquinho de distanciamento. Sabia do conflito de emoções que rolava na cabeça da minha tia. Por um lado, ela queria desesperadamente tomar a atitude certa. Por outro, não conseguia parar de perguntar a si mesma por que eu. Quase nunca me pergunto isso. Em geral, penso por que eles e não eu. Mas também não queria correr o risco de magoar Sabine, depois de tudo que ela havia feito por mim, assumindo minha tutela e providenciando uma casa legal para me receber. Eu não poderia deixar que ela nem sequer suspeitasse de que todo o trabalho e todas as boas intenções haviam sido em vão, e que não fariam a menor diferença caso ela tivesse me abandonado num orfanato pungente qualquer. O trajeto do aeroporto até a nova casa se resumiu a uma imagem embaralhada de sol, mar e areia, e quando Sabine me levou para o quarto no andar de cima, passei os olhos rapidamente pelo cômodo e balbuciei alguma frase equivalente a um muito obrigada. Sinto muito por ter de deixar você aqui sozinha, ela disse, obviamente ansiosa para voltar ao espaço organizado e seguro do trabalho, onde nada lembrava o mundo fragmentado de uma adolescente traumatizada. E tão logo ela saiu, eu me joguei na cama, afundei o rosto entre as mãos e desandei a chorar. Até que alguém disse: Ah, tenha dó, olha pra você. Por acaso já deu uma boa olhada neste lugar? Viu a TV de tela plana, a lareira, a banheira, que faz bolhas? Alô? Achei que você não pudesse falar, retroquei assim que virei o rosto e deparei com Riley, que, aliás, usava um moletom rosa da Juice, um par de tênis dourados da Nike e uma peruca fúcsia, dessas que a gente vê em bonecas chinesas de porcelana. Claro que posso falar, não seja ridícula, ela disse e revirou os olhos. Mas das outras vezes, eu só estava zoando você, algum problema? Ela passeava pelo quarto enquanto falava, passando a mão sobre minha escrivaninha, dedilhando o iPod e o laptop novinhos em folha que Sabine havia deixado ali. Mal posso acreditar que você agora tem tudo isso. Não é justo. Caramba! Ela exclamou, as mãos plantadas na cintura, as sobrancelhas franzidas. Pior que você não tá nem aí. Quer dizer, você já viu essa varanda? Pelo menos pensou em dar uma olhada nessa vista? Não quero saber de vista alguma, eu disse cruzando os braços diante do peito e fulminando minha irmã com um olhar. Tá difícil engolir essa de que você aprontou comigo, fingindo que não podia falar. Riley simplesmente riu e disse: Deixa de drama, vai. Ela atravessou o quarto, abriu as cortinas e tentou destrancar a porta de vidro que dava para a varanda. E onde é que você descolou essas roupas? Perguntei, examinando-a da cabeça aos pés, ressuscitando nossa velha rotina de briguinhas bobas e mágoas intermináveis. Porque, primeiro, você aparece com as minhas coisas e agora está usando essas peças de marca. Sei que mamãe nunca comprou um moletom da Juice para você. Ela riu.
Por favor, como se eu ainda precisasse da permissão da mamãe quando posso simplesmente abrir o armário celestial e tirar de lá o que me der na telha, e sem pagar nada. Acrescentou, esboçando um sorriso. Sério? Perguntei, meus olhos se regalando e pensando que aquilo parecia um ótimo negócio. Mas Riley não fez mais que balançar a cabeça e apontar para a varanda. Ande, venha dar uma olhada em sua nova vista. Obedeci, levantei-me da cama, enxuguei os olhos com a manga da blusa e, passando direto para minha irmã, fui rumo à varanda, com seu piso de mármore, meus olhos arregalados com o que vi diante de mim. Por acaso isso é uma piada? Perguntei. A paisagem à minha frente era uma réplica exata do quadro com moldura dourada que Riley havia me mostrado no hospital. Mas quando virei para trás, ela já havia partido. Eu acho que eu vou parar de ler por hoje, porque eu tô ficando sem voz, minha garganta tá seca. E eu não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Mas pelo menos eu tenho 2 pessoas me assistindo. Isso já é muito, muito feliz da minha parte por ser minha primeira live. Acho que pra uma primeira live tá bom, né? Não sei nem quanto tempo de live teve. 40 minutos? Nossa, eu demorei pra ler. Acho que tá bom por hoje. Quem sabe amanhã eu volto e leio mais alguns capítulos do livro. A gente parou no 3º capítulo. Amanhã seria o 4º em diante. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.